Pessoal, tudo bem com vocês? Já vou de antemão aí pedir a paciência, né? Contar com a paciência de vocês, porque eu adquiri um novo programa de gravação e edição de vídeos para melhorar a qualidade dos nossos estudos. Então agora vocês vão me ver aí pequeno, né? Nessa telinha menor, e vocês terão acesso aqui ao PowerPoint que eu preparei e vou preparar em todas as semanas. O estudo que a gente vai iniciar hoje, como vocês podem ver aí na tela, é o estudo dos 10 mandamentos. Texto base, Êxodo 20, do 1 ao 17, coloquei entre parênteses 18 a 21, porque a gente vai fazer algumas ressalvas em relação a estes versos lá no final, tá bom? Vão já me desculpando aí, tá, irmãos e irmãs? Porque eu tô aprendendo a mexer ainda nesse novo editor e gravador e editor de vídeos, tá bom? Bom, os 10 mandamentos. Para a gente falar sobre os 10 mandamentos, é fundamental que a gente entenda, por exemplo, em relação ao nome de Deus. Aí aqui eu vou ter que sair de canto aqui um pouquinho, tá? Em relação ao nome de Deus. O nome de Deus é um tetragrama que a gente chama, tá? O que é um tetragrama? O tetragrama é um conjunto de 4 letras, vocês podem observar que são 4 letras do alfabeto hebraico, né? Tem gente que não conhece direito nem o alfabeto da língua portuguesa, que dirá o hebraico. Pois, por isso, para falar do nome de Deus, eu trouxe embaixo aqui as letras hebraicas transliteradas ou passadas para o alfabeto da língua portuguesa. Nós temos Y, H, W, H. São essas 4 consoantes. Lembrando que o hebraico não apresenta vogais, só consoantes. Então, você concorda comigo que isso aqui fica impronunciável? Concorda? Olha só, veja comigo. Se você olhar aqui, tenta pronunciar isso, YHWH, tenta pronunciar, não dá certo, não funciona. Por isso que o pessoal lá das traduções, entendedores de línguas, idiomas e línguas, dialetos antigos, eles passaram o quê? A inserir vogais entre as consoantes para facilitar, né? Possibilitar uma pronúncia, vamos dizer assim. Nem facilitar, mas é possibilitar uma pronúncia, tá certo? Então, o tetragrama ficou Yehová inicialmente, né? Yehová, tem esse H no final, tá? Passou a Jeová, mas também em alguns locais a gente encontra Yahvé, que ficou Yavé, que ficou Javé, tá? Como tá aqui, ó. Tetragrama inicialmente ficou Yehová, que é o Jeová, passou a Yahvé, que é Yavé, ou Javé. Jeová, Javé, você encontra dos dois jeitos, qualquer lugar que você for. Lembrando que em hebraico, deixa eu sair da frente, em hebraico nós temos desse jeito aqui. Isso aqui é o nome de Deus em hebraico, tá certo? Pois bem, vamos então aqui para a formação, tá? A formação do tetragrama. Ele é formado por 4 consoantes hebraicas, tá? 4 consoantes hebraicas. Eu vou ficar aqui, ó, porque senão eu não consigo olhar para vocês, porque a câmera está bem na minha frente. Aí fica de lado, eu quero olhar para lá, vou ficar torto, tá certo? Então, 4 consoantes hebraicas. Quais são as consoantes? Em hebraico estão aqui, né? As 4. A pronúncia delas, Yud ou Yud, que é a letra Y, né? Que foi trocada por Y. Traduzida para Y. Temos aqui o Re ou Rei, que é o H. Temos aqui um outro Re ou Rei, que é outro H. E tem um W entre eles dois, que é o Val ou Vav. Tá bom? Isso aqui é só para que vocês tenham conhecimento, porque já que a gente está fazendo estudo bíblico e é gravado, dá para você voltar, anotar, marcar, depois tirar dúvida, manda mensagem lá para mim no WhatsApp e a gente vai tentar resolver, sanar as dúvidas juntos, tá bom? Então, a tetragrama, ou o nome de Deus, formado por 4 consoantes hebraicas, Yod ou Yud, Re ou Rei, Val ou Vav, e Re ou Rei novamente, tá? YHWH. Pois bem. E o significado do tetragrama? Bom, o significado do tetragrama é o seguinte.
nós precisamos entender que o tetragrama, essas 4 consoantes que é o nome de Deus, Yehová, Yahvé, Jeová, Jeová, Javé, aparece 6.828 vezes. O nome de Deus aparece 6.828 vezes na Bíblia. É um número, no mínimo, considerável, tá? Bom, essa expressão encontrada no texto hebraico vai significar o quê? O nome de Deus, se fosse traduzido ao pé da letra, esse tetragrama, essas 4 letras, seria eu sou o que sou. Né? A tradução seria eu sou o que sou. Muito bem. Essa expressão é usada como título para Deus, para indicar que ele realmente existia. Então lembra lá quando ele aparece na sarça para Moisés? O eu sou te enviou? Vem daí, tá certo? Isso corresponde a eu sou aquele que é, eu sou o existente. Yahvé estaria assim confirmando sua própria existência. Por que teve essa necessidade? Porque naquela época Deus, precisou escolher um povo para poder, através desse povo, ser conhecido pelos outros povos. Então ele escolhe ali os hebreus, os rapirus inicialmente, um povinho sem expressão nenhuma, que vivia fugindo para as montanhas porque era muito fraco. Deus escolhe esse povo para que esse povo o apresentasse aos outros povos. Tá? E aí ele precisa, então, testificar de que ele existe. Então Yahvé estaria confirmando sua própria existência. Eu sou aquele que é, eu sou o existente, né? Eu sou o que sou. E aí quando ele aparece para Moisés, nós lembramos daquele texto da sarça, diga que o eu sou te enviou, tá certo? Então, é por causa disso. Tinha essa necessidade. Vamos lembrar, gente, que nós estamos aqui há milhares de anos à frente desse tempo. Nós temos uma Bíblia inteira compilada, nós temos aqui uma palavra de Deus todinha compilada, toda já sistematizada em livros separados por temáticas, tudo muito fácil para nós. Naquela época ninguém sabia nem se Deus existia aqui. Como assim Deus? Existiam diversos deuses, era um contexto totalmente politeísta. E aí, por este motivo de contexto politeísta, é que nós temos um primeiro mandamento, em Êxodo 20, do verso 1 ao verso 3, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Êxodo 20, do 1 ao 3, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Pois bem, como eu estava dizendo, nós estamos aqui num contexto politeísta, um contexto histórico, olha lá, politeísmo egípcio, tá certo? Nós temos ainda como contexto o teu Deus como o mesmo Deus, né? Então, Yahvé, Yehová, Jeová, se apresenta dizendo o teu Deus como o mesmo Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito na casa da servidão. Então, é a ideia de eu sou o mesmo Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou o mesmo Deus. Então, não o único Deus, e sim o teu Deus, tá? Yahvé é poderoso entre os deuses egípcios. Veja você, olhe só, o verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele não está dizendo que eu sou o único Deus, ele diz: eu sou o teu Deus, o mesmo Deus que te tirou da terra do Egito. Então, era um contexto politeísta, muito cheio dos deuses, tá certo? E aí, a ideia de que Yahvé, Jeová, era o poderoso entre os deuses egípcios, tá bom? Então, aqui, Yahvé vem como o resgate, vem apresentando o resgate como direito adquirido. Então, resgatou lá do Egito, né? Libertou o povo e tudo mais, tá bom? Muito bem. O sentido do primeiro mandamento é o seguinte: Yahvé, o Deus libertador, é o Deus de Israel. Yahvé, o Deus libertador, é o Deus de Israel.
E aí eu dividi entre A e B, dizendo que o mandamento é um mandamento da exclusividade e a lei do privilégio de Yahvé, né? De Jeová e Jeová. Observação, não é um mandamento de monoteísmo, pois considera o politeísmo contextual. Se nós olharmos, eu sou teu Deus, ou seja, o mesmo Deus que te tirou da terra do Egito, e não terás outros deuses diante de mim. Não diz assim, eu sou o único Deus, não existem outros deuses. Não, porque é uma questão contextual, politeísta. Deus, genial, Deus, os textos de Jesus do Novo Testamento sempre me encantam também pela genialidade. Eles consideram muito a questão contextual, a realidade dos leitores ali, né, iniciais. Então, quando o autor escreve os 10 mandamentos aqui em Êxodo, ele não desconsidera o contexto politeísta. O que ele faz é mostrar, é apresentar como primeiro mandamento o mandamento da exclusividade. Deus não aceita dividir servos e servas dele com nenhum outro Deus. Aqui eu faço uma primeira parada, né? Tem que fazer uma parada aqui sobre essa questão da exclusividade. Aqui nós temos um problema sério. Será que nós não temos outros deuses diante do nosso Deus, Jeová, o Senhor? Como será a nossa dinâmica religiosa, não é? A nossa dinâmica enquanto cristãos? Será que de fato Deus é exclusivo enquanto Senhor soberano das nossas vidas? Não responda ainda. Responder rápido, normalmente a gente responde atropelado, não reflete. É para refletir essa pergunta. Eu não estou aqui acusando você. Essa pergunta é primeiro para mim e aí para nós, não é? Para você que está aí também assistindo esse estudo, esse vídeo breve sobre o primeiro mandamento. Então, vamos pensar se respeitamos a exclusividade exigida no primeiro mandamento, exigida pelo Senhor Yahvé, o Senhor nosso Deus. A lei do privilégio de Yahvé. Ele tem primazia. O nosso Deus, eu não gosto, alguns pastores falam que Deus é ciumento, ele tem ciúmes dos seus. Não é ciúmes. Ele exige exclusividade, ele não divide. Por isso que idolatria a gente vai ver que é condenado nos 10 mandamentos e em outros tantos textos da palavra de Deus, né? Só que aí é que eu falo, a gente às vezes imagina que ter outros deuses, ter outros ídolos, né, idolatrar outras situações, questões ou pessoas, é só em relação a imagens de escultura, e não é necessariamente disso que o texto está falando. Tem muita gente que não dá exclusividade a Deus porque o divide, por exemplo, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com a igreja, com o trabalho, com o dinheiro, com as propriedades, a prosperidade. Divide Deus, e Deus apresenta como primeiro mandamento exclusividade e privilégio dele sobre tudo e todos, tá certo? Muito bem. Tem um contexto literário. O contexto literário onde está inserido aí onde estão inseridos os 10 mandamentos é de Êxodo 3, do 13 ao 15, tá? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Êxodo 3, vamos lá. Do 13 ao 15. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Ainda dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou o que sou. Diga que eu sou, enviou a vós outros. O enviou a vós outros. Então, temos aqui um contexto, né, literário. Qual era o contexto? Bom,
podemos aqui observar lá o Salmo de número 82, verso 1, né? Salmo, livro dos Salmos, 82, Salmo 82, verso 1. Deus preside e manda entre os deuses. Vamos lá de novo. Salmo, vamos para o Salmo 82. Eu lembro aqui do meu irmão presbítero Nelson. Toda vez que eu leio um salmo, eu lembro de você, meu irmão. Não tem jeito. Salmo, porque gosta muito dos salmos, e eu também. Salmo de número 82, verso 1. Olha só. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Deus preside, assiste e manda entre os deuses. Por isso que eu falei lá atrás que não é desconsiderada a questão dos deuses, politeísta. Então o primeiro mandamento, não vem jogar fora esse contexto, essa questão contextual importante, e a gente está num contexto aqui, contexto literário, que eu estou na frente ali, né, para ficar mais fácil para olhar para você. E olha só o outro, Jeremias 10:10. Vamos lá no profeta Jeremias. Eu estou deixando para abrir junto com você, que é para a gente ir junto aqui no estudo, né? Senão eu já deixo os textos abertos, daí não vale, né? Eu chego aqui, só vou lendo. Jeremias 10, vamos lá. 10, verso 10, tá bom? Olha que bacana. 10, verso 10 diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Observação. Isaías 14 e Ezequiel 28 vão apresentar a queda de Satanás, ok? Por que eu pus ali como uma observação? Porque Satanás quer ser igual a Deus, Lúcifer, né? Lúcifer quer ser igual a Deus e ele se rebela e aí ele cai, tá certo? E aí ele de um anjo de luz, Lúcifer se torna um anjo caído. E aí Lúcifer se torna Satanás, né? Ainda me lembro aqui de um pastor que eu conheço que tinha uma filhinha de 5... Filhinha, uma menininha de 5 aninhos, e ela disse assim: papai, Deus fez todas as coisas? Fez, filho. Ela tinha aprendido na escola bíblica que Deus tinha feito todas as coisas. Daí ela disse: papai, foi Deus que criou o diabo? E aí ele pensou, falou: como é que eu vou responder isso? Falou assim: não, Deus criou a Lúcifer. Lúcifer criou o diabo, filhinha. Satanás, diabo, né? No Novo Testamento já vem mais com a nomenclatura do diabo, que é o diabolos, né? Que é o que desagrega, o que separa, o que afasta. E aí a gente pode olhar aqui em Ezequiel, ó. Eu vou olhar ali, Ezequiel 28, só para a gente aproveitar essa observação aí. Ezequiel, eu estou gostando desse novo programinha, espero que vocês também. Assim vocês podem acompanhar os slides, fica mais didático, não fica? Ezequiel 28, olha só. Profecia contra o rei de Tiro. E aí vem. Estavas no Éden, verso 13. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, a esmeralda, ouro. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te coloquei,
para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te conduzia às cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Querubim da guarda, formoso, belo, não é? Se rebela e é lançado fora. Em João, capítulo 1, verso 18, nós temos o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? É interessante que a expressão Elohim do Antigo Testamento, porque em alguns lugares da Bíblia, em vez do Yahvé, você vai achar Adonai, que quer dizer Senhor. Às vezes você acha Adonai e Yahvé, que é o Senhor Deus, né? Às vezes você vai achar Elohim. Então, lá na criação, a palavra usada, o termo é Elohim, que quer dizer deuses, que é a ideia da trindade, né? Mas não são três deuses, é um Deus, é o mesmo Deus que se manifesta ou age com missões distintas, tá certo? Muito bem. Partindo para a conclusão do nosso estudo, conclusão. O que a gente tira do primeiro mandamento? Né? Não terás outros deuses diante de mim. A gente tira nada mais, nada menos do que Deus está disposto a ser o único e suficiente recurso sobrenatural do seu povo. Único e suficiente recurso sobrenatural do seu povo. Desafio à plenitude da consagração. É o desafio à plenitude da consagração, consagrar-se exclusivamente a Deus. Essa semana assisti o documentário Em Nome de Deus, que conta ou relata a partir do famoso jornalista Pedro Bial. Está na Globoplay esse documentário, Em Nome de Deus, fala sobre o João, que dizia ser de Deus, da cidade de Abadiânia, Goiás, e que de Deus não tinha nada, na verdade, né? Realizando várias curas sobrenaturais, espirituais, e muitas pessoas desesperadamente indo até aquele homem. E aí eu traço um paralelo de muitas pessoas desesperadamente irem atrás de curandeiros evangélicos que nós temos por aí, pessoas que usam o nome de Deus para se autopromover, dizendo que são profetas, profetisas, que têm o dom da cura e que vão realizar milagres e prodígios. Gostaria de lembrar você, que está vendo esse vídeo, que Deus está disposto a ser o único e suficiente recurso sobrenatural do seu povo. E toma cuidado, porque muitos destes que se dizem de Deus usam a mesma frase do João de Deus. Eu não curo, quem cura é Deus. Ele usava essa frase o tempo todo. E nós sabemos a que Deus ele servia. Então, cuidado, fique atento. Não terás outros deuses diante de mim. Não procure mediadores. Entre nós e Deus tem um mediador único, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu espero que tenha sido bom, que tenha sido bacana esse estudo, que você tenha conseguido captar a ideia ou as principais ideias, não é, desse estudo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E vamos seguir sempre com fé, esperança e amor. Adoro esse fundo de tela. Para o próximo mandamento, na semana que vem, então, o nosso segundo mandamento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e que Deus abençoe você também. Eu vou aqui me despedindo, aprendendo a mexer nesse novo programinha. Você está vendo aí que tivemos 24 minutos, né? E alguns segundos. Espero que você tenha sido edificado e edificada em nome de Jesus. Até o próximo estudo.